Graça e paz a você que nos acompanha. Aqui eu vou trazer ao teu entendimento que a palavra de Deus diz sobre os que não vão entrar no reino de Deus. Já me deparei com pessoas que dizem: irmão, você não sabe, só quem sabe é Deus, ninguém sabe de nada. Mas Deus me deixou na palavra, me falando quem não vai subir no reino dele, quem não vai herdar lá em cima, quem não vai participar, das bodas do Cordeiro, quem não vai estar lá. Então aqui eu quero deixar bem claro para você que nos ouve e que nos acompanha. Tira a tua Bíblia empoeirada da rack e vamos ler o que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Porque as pessoas falam que pela graça nós pode fazer o que quiser. Porque eu sei que a graça e a misericórdia de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos. Mas eu quero te dizer aqui agora que a graça nos condena e nos leva para o inferno. Pasme. A palavra de Deus já vai começar a te falar. Presta atenção o que ela diz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9. Vamos ver o que a graça também nos diz? Versículo de número 9 vai dizer assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, versículo de número 10. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui a Bíblia deixa relatado que aqueles que vivem esta prática não herdarão o reino de Deus. Os sodomitas, que têm a prática do sexo que desagrada a Deus, sodomitas, afeminados, a prática do homossexualismo. Você que vive essa prática, você que conhece o Evangelho e vive uma prática medíocre, você que vive nessa prática, você que é um idólatra, a Bíblia relata que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Você que idolatra uma imagem de escultura, que faz sacrilégio a uma estátua, você que carrega crucifixo, você que tem isso pendurado nas paredes. A Bíblia vai relatar que os beberrões, aqueles que andam se embriagando com vinho, com bebida, com uísque, você que anda bebendo cerveja, a Bíblia vai dizer que não vai entrar no reino de Deus. Aqueles que vivem uma vida profana não herdarão o reino de Deus. Aqui deixa claro: não erreis. Aqueles que vivem na prática do adultério, aquele que tem 5, 6, 7 mulheres, aquele que conheceu a palavra de Deus e anda na prostituição. Aí, irmão, isso aqui é para você que é crente, mas aquele que não são crente também, a palavra do Senhor vai dizer em Salmos 9:17 que o Senhor lançará todos os ímpios no inferno e todas as nações que se esqueceram dele. As nações esquecem de Deus atrás dos seus deuses pagãos. As nações esquecem de Deus no meio das baladas, nos meios das noitadas, das orgias, no meio da prostituição. A gente vê as pessoas se perdendo, sabe por quê? Por falta de conhecimento. E você deixa a Bíblia empoeirada, você pega a Bíblia e negligencia, você desvaloriza, e não vai parar só por aqui. Pega a tua Bíblia e vem comigo em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19. Presta atenção. Aqui ó, versículo número 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, presta atenção, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias. Presta atenção: invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os tais que praticam essas tais coisas não vão entrar no reino de Deus. Então, meu irmão, o caminho é estreito, a porta ela é estreita, ela não passou por reforma. Cristo falou que o caminho seria apertado, o caminho seria estreito, mas as pessoas querem facilidades. Então, se você diz hoje, como eu também conheço, que a palavra diz que pela graça sois salvos, você não vai poder permanecer nessa prática, porque os pastores deixam você viver como você quer, da vontade que você quer. Amigo e amiga, o nosso querer, o meu, o teu, não é o querer de Deus. Você tem que se encaixar na palavra de Deus. Você está entendendo?
Você tem que compreender a vontade de Deus, porque a graça condena. Se você viver na prática do adultério, na prática da bebedeira, na prática do homossexualismo, do lesbianismo, vocês vão para o inferno, porque a Bíblia reprova estas práticas. Levítico 18:22 vai dizer que a abominação é para Deus, homem com homem se deitar como se fosse mulher. A Bíblia já deixa bem claro a lista dos que não vão entrar no reino de Deus, e não adianta fazer biquinho, porque a palavra condena. Se você não sabia, tua família também não sabe, compartilha para eles também. Repassa para eles entender. A Bíblia de Deus diz aqueles que não vão entrar no reino de Deus. Tá? A própria palavra de Deus. Deus não é injusto, Deus é justo. Ah, irmão, mas eu não sabia. Agora você está sabendo. Se arrependa enquanto há tempo, porque a única coisa que impede o homem de ser lançado no inferno é o arrependimento. Abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse 21, versículo de número 8, e vai dizer: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será lançada no lago que arde com fogo e enxofre, o que é o dano da segunda morte. Então todos aqueles que são homicidas, todos aqueles, que são fornicadores, que vivem a prática da relação fora do casamento, os fornicadores, porque tem muitos crentes hoje assim, aqueles que vivem na prática da idolatria, que idolatra cantor, que idolatra pregador, que idolatra as imagens de escultura, que é apegado em carro, apegado em casa. Você que é apegado na tua roupa, tu vai ficar e não vai subir. Sabe por quê? Porque você é idólatra, tu é avarento, teu coração está endurecido, você é apegado às coisas da terra. A Bíblia deixa bem claro aqui, que aqueles que fazem a prática da feitiçaria, aqueles que andam fazendo macumba, que andam fazendo despacho, a palavra de Deus diz que condena e reprova. Para você também poder entender, Apocalipse 22, versículo de número 15, diz bem assim, e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a prática da mentira. Então você que ama mentir, você que diz ser crente não é, tu vai pro inferno. Sabe por quê? Porque você está omitindo a verdade, você está ali ocultando a verdade, você está maquiando uma falsa realidade, você anda se escondendo atrás do terno, atrás das gravatas. Meu amigo e minha amiga, os olhos de Deus te vê além desse teu terno, da tua gravata, além da tua saia e do teu cabelo longo. Deus te sonda por dentro e por fora. Deus te conhece. Antes de ser gerado, Ele já te via, Ele já sabia quem tu era. Então aqui a palavra de Deus diz que esses tais não vão entrar no reino de Deus. Não adianta querer achar caminhos para poder entrar no reino de Deus. Não vai ter se você não se arrepender. Não adianta me falar porque você está na graça que Deus não vai te condenar. A Bíblia diz que vai ficar de fora. Ele vai condenar sim. Se você não se arrepender dos teus pecados, vocês não herdarão o reino de Deus. Mas tem um escape para você. Tem um escape para você. Eu vou deixar aqui em 1 Timóteo para você. Pega aí a tua Bíblia empoeirada que você deixa cheia de poeira aí. É essa aí mesmo. Essa aí que você olhou e deixou de canto. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 8 ao 10. Presta atenção. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Presta atenção. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, não foi feito para o justo, foi feito para pecador. Presta atenção. Mas para os injustos, obstinados, para ímpios, para pecadores, para profanos, para irreligiosos, para parricidas, matricidas, para homicidas, para fornicadores, para sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para os que forem contrário
a sã doutrina. Então toda a palavra de Deus é para todos aqueles que são ao contrário à vontade de Deus. Então a palavra de Deus está te encontrando hoje. Se arrepende enquanto há tempo, senão o Senhor vai te lançar no lago de fogo. Muitos crentes que estão escondidos atrás de uma gravata, atrás de um terno. Muitas irmãs que se escondem atrás da sua saia longa, atrás do teu cabelão que tampa a tua cara. É você que anda escondida, Deus te conhece no secreto. E os ímpios que vivem aí no mundo, que não conheceram a Deus, se não confessar o Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele que tem Cristo, ele tem a vida dentro dele, porque Jesus é a vida, mas aqueles que não têm Cristo não tem a vida. Por isso que a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Ah, irmão, mas tem que pregar. Eu estou pregando, você está sendo alcançado agora através desse vídeo, dessa plataforma do YouTube. Repasse, evangelize essas pessoas que não conhecem, porque aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Se arrepende enquanto há tempo, compartilha, comenta embaixo se você sabia ou se você não sabia, se você é mais um que foi ensinado que pela graça você é salvo, que você não precisa sair do segundo casamento, que você não precisa sair da prática do homossexualismo, do lesbianismo, que você não precisa sair da idolatria, que você pode idolatrar as imagens de escultura, a Aparecida, que você pode ali idolatrar ali o São Jorge, que você pode ali idolatrar ali o São Expedito, São Pedro, que você pode ali, né, idolatrar esses deuses pagões, deuses que tem mão mas não salvam, não pode apalpar, que tem olhos e não vê, que tem boca e não fala. A Bíblia que já deixa claro que não vão entrar no reino de Deus. Então comenta, Deus abençoe a todos, ficam na paz do Senhor Jesus, se arrependam, porque a palavra veio, foi para ali te confrontar, para você se arrepender, porque a palavra de Deus em si, ela já nos confronta. Se você não foi confrontado, então teu coração tá duro mesmo, meu amigo. Pede para Deus te salvar de novo.